Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Carla Nonamura e eu sou a sua professora de Química. E hoje, como vocês podem ver, a gente está num lugar diferente. Estamos aqui no laboratório da Escola Armando Nogueira para mostrar aqui as nossas reações, né? A gente acaba ficando muito limitado lá no nosso estúdio, então hoje a gente vai ter várias reações aqui, então nós viemos nesse laboratório. Então, para começar, gente, a nossa aula de hoje é sobre reações químicas. É um dos meus temas favoritos, porque, né, como uma boa química, adoro ver aqui as reações acontecendo. Então, para começar, vamos começar aqui com um Pense e Responda. O que é uma reação química? E vocês sabem quais são as evidências? Como a gente sabe se essa reação aconteceu ou não? Então, vamos lá. Então, as reações químicas, elas ocorrem quando uma ou mais substâncias se transformam em novas substâncias, que têm o quê, gente? Propriedades diferentes. E sabemos que elas ocorreram através das evidências das reações, né, que podem ser facilmente observáveis. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai demonstrar aqui, através de experimento, algumas dessas evidências. E para começar, a gente vai falar sobre a mudança de cor. Então, a gente sabe que uma reação ela aconteceu quando tem o quê? Quando tem uma mudança de cor. Então, essa mudança de cor vai evidenciar o quê, gente? Que houve uma reação química, né? Uma transformação ali dos reagentes em um novo produto. O outro tipo de evidência que a gente tem em relação à questão das reações pode ser o quê, gente? O aumento ou o resfriamento ali dessa reação. Então, vamos ver aqui o slide. Então, a reação ela pode ou esquentar, né, quando ela é exotérmica, ou esfriar quando ela é endotérmica. E o ambiente ao seu redor, né? Então, ela vai ou liberar calor ao seu redor, ou ela vai retirar calor ali do seu redor. Então, um exemplo ali, ó, desse vídeo que a gente está vendo aí, é do nitrato de amônia, que é utilizado ali em bolsas de gelo. Então, como vocês estão vendo ali, a temperatura ela está baixando, ela está diminuindo, tá? E agora, vamos aqui para o nosso experimento. Então, esse experimento chama camaleão químico. Mas antes de mostrar para eles, vamos colocar aqui os nossos equipamentos de proteção individuais, os nossos EPIs. Então, vou colocar aqui a minha luva, que é extremamente importante, tá, gente? Então, sempre quando forem fazer qualquer tipo de reação, né, o ideal é que vocês estejam ali acompanhados, né, de alguém que sabe manejar todos esses produtos, né, e que vocês estejam equipados. Vou prender aqui o meu cabelo, então é importante ter esses cuidados. E vou colocar aqui o meu óculos de proteção para aqui proteger os meus olhos. Então aqui, ó, para o nosso experimento do camaleão químico, a gente vai ter o permanganato de potássio. O permanganato de potássio, gente, ele é usado ali para tratar, por exemplo, a catapora, né? Então ele é um pozinho, ele é bem roxo, ó, tem essa coloração bem roxa. E aqui nesse outro becker, a gente vai misturar o açúcar. Então aqui a gente tem 6 gramas de açúcar. E vamos também colocar o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Então aqui a gente colocou o açúcar, deixa eu diluir um pouquinho. Vamos colocar aqui o hidróxido de sódio, gente. Lembrando que sempre que for mexer com a soda cáustica, precisa de muito cuidado, porque ele é extremamente corrosivo, tá? Então colocamos aqui, vamos mexer a nossa reação. Então, ó, a primeira coisa que a gente está observando aqui, ó, é que ela vai ter um aumento de temperatura, né? Como eu falei para vocês, tem algumas reações que são exotérmicas. Então, aqui a gente tem um termômetro, ele está aqui em 20 graus, e a gente colocando aqui nessa reação, a gente vai ver o aumento da temperatura, né? A soda cáustica, ela, quando misturada com a água, ela vai ter esse efeito exotérmico ali de aumento de temperatura. Então, ele estava em 20 graus, já está aqui em 40 graus. E se a gente deixar aqui, ele ainda vai continuar subindo um pouco, tá, gente? Então, aqui, ó, nós temos aqui essas duas reações. Então, aqui a gente tem o açúcar
junto com a soda cáustica. A gente vai colocar aqui no nosso equipamento, ó, e ele vai fazer a rotação. Então, isso daqui, gente, é um comprimido magnético. Vou colocar aqui dentro. A gente vai ligar aqui, ó, e ele vai estar girando essa reação. E ele vai ajudar a mistura. Mas a gente vai ligar depois. Então, vamos colocar aqui primeiro a nossa de glicose e soda cáustica. E agora, gente, preparados para a grande mágica? Para esse grande momento aqui? Então, à medida que eu colocar aqui, vocês vão ver a evidência da mudança de cor. Vou colocar aqui para mexer a nossa reação. E vou colocar aqui o permanganato de potássio. Então, ó, ele começa bem roxinho. Como vocês estão vendo, ele está mudando de cor, ó. Ele ficou numa coloração esverdeada. Bem verdinho, ele ficou um pouquinho verde. Agora está bem verdinho. Então, vamos agora entender o que aconteceu nessa reação aí do camaleão químico. Então, como vocês puderam ver, teve o quê? Essa mudança ali de cor enquanto acontecia essa reação. Então, a gente havia colocado aqui a soda cáustica, né, junto com o açúcar. E ele vai ter a questão, ele vai ser um agente redutor, ele vai estar doando ali elétrons ao manganês. Então, o íon permanganato, que é o que começou ali a reação, ele tem o quê? Ele vai se encontrar num estado de oxidação mais 7, que é a sua forma ali mais oxidada. Então, ele tem essa coloração bem roxinha. E à medida que a reação vai acontecendo, ele vai ali mudando o seu NOx, o NOx 6, depois o NOx 5, que vai ter essa cor meio azulada, meio esverdeada. Então, todo esse processo, ele vai o quê? Ele vai ganhando elétrons, Então ele vai virar primeiro o manganato, depois o hipomanganato e por último, quando ele chega naquela coloração meio castanha, meio marrom, ele é o dióxido de manganês. Então a gente viu aí todos os NOx ali do permanganato, E por isso ele foi mudando de cor. Então vamos aqui continuar com as evidências das reações químicas. A nossa próxima evidência é aí a formação de gás. Então, quando tem ali o aparecimento de bolhas ou a liberação de um gás, evidencia que está ali ocorrendo uma reação química. O outro tipo de evidência é o desaparecimento ali da substância inicial. Então, quando a substância original some ou se transforma totalmente, é o sinal que a reação, que ela participou ali de uma reação química e ela foi consumida ali durante essa reação. Então, ela desaparece, Então, ela era um produto, acontece a reação química e ela se transforma em um outro produto, tá, gente? Então, desaparecimento da substância inicial. E o próximo, gente, é um dos que eu mais gosto, que é a formação de chamas. Então, essa experiência chama balão explosivo, E ela acontece aqui em uma das minhas reações favoritas, como eu disse, que é a explosão. Então, vamos aqui, ó. A gente vai pegar a soda cáustica. Vamos adicionar aqui na água. Vamos deixar aqui dissolver um pouquinho. Lembrando que aqui, ó, a primeira evidência da reação é o aumento da temperatura, Como eu já demonstrei na experiência anterior, Essa questão do hidróxido de sódio, ó, tá vendo aqui, ó? Ele já teve um aumento da temperatura. Vamos colocar aqui na nossa garrafa. E aqui, ó, a gente vai colocar o papel alumínio. Aquele papel alumínio que a gente usa em casa para conservar ali os alimentos. Então, vamos adicionar aqui alguns papeizinhos, de alumínio. Ó, vocês já estão vendo aqui, ó, a formação de bolhas.
Então, aqui já tendo aqui a formação de bolhas. E vamos colocar aqui o nosso balão. Vamos ver essa reação acontecendo, tá, gente? Então, voltamos aqui, né? Então, a gente teve o quê? A reação ali do alumínio com o hidróxido de sódio, com a liberação de gás, e a gente teve aqui o enchimento do balão. A gente vai amarrar, vou tirar aqui um pouquinho. A gente vai amarrar aqui o balão e agora a gente vai explodir ele. Deixa eu colocar ele aqui. Já trouxe aqui meu equipamento de explosão. E vamos lá, estão preparados para a explosão, gente? Então, 1, 2, 3 e... Tivemos aí a nossa explosão, meu povo. Vamos então agora para a nossa próxima evidência da reação. E aí, gente, gostaram aí da nossa explosão? Então vamos entender o que aconteceu aí nessa reação. E aí, ocorreu essa reação e formou o aluminato de sódio, com a liberação, né, do gás hidrogênio. Então, como vocês viram lá, o balão enchendo, né, foi a liberação do gás hidrogênio. E a gente também teve ali o desaparecimento do alumínio, né? Ele formou uma nova substância, o aluminato de sódio. Então, as evidências químicas que a gente viu nessa reação foram liberação de gás, o aumento da temperatura, a formação ali dessa nova substância, o desaparecimento ali do alumínio, né? E também a mudança no visual da solução. E por último, né, o mais legal foi a nossa explosão. Então vamos agora para a nossa próxima evidência ali da reação, que é a formação de um precipitado. Então, o que acontece quando tem essa formação do precipitado? Vai aparecer o quê? Um sólido ali no fundo. Então a gente vai ter duas substâncias que, quando são misturadas, ela vai criar um composto insolúvel. E como vocês podem ver aí nesses slides, a gente tem vários compostos insolúveis que foram formados. Então, vamos agora aqui para a nossa reação. Então, aqui, ó, a gente vai ter o iodeto de potássio e aqui a gente tem o acetato de chumbo. Então, a gente vai misturar aqui, ó, em aproximadamente 100 ml de água. Aqui a gente vai colocar também mais 100 ml de água e vamos esperar aqui um pouco a dissolução desses sais. Olha aqui, ó. Então eu adicionei aqui um pouquinho, vocês estão vendo a formação aqui, ó, dessa coloração amarelada? Isso aqui é a reação aqui que está acontecendo. Então a gente vai misturar aqui os nossos reagentes, aqui, ó, o nosso... Olha que coisa linda, gente. Então, a gente teve essa substância amarela formada. A gente vai colocar aqui o nosso comprimido e vamos ligar aqui a agitação e também o calor. Então, voltamos aqui com o nosso experimento da chuva de ouro. Então, como vocês puderam ver ali no nosso time-lapse, né? A gente tinha aquela reação que ela estava bem amarelada e aí a gente aqueceu ela por algum tempo. Nesse processo de aquecimento, ela foi solubilizando. Mas após o período que ela estava esquentando, né? Ela o quê? Ela diminuiu a sua temperatura e aí ocorreu essa questão do precipitado. Então, aqui teve a formação do precipitado. Então, esse precipitado, ele é o quê? Ele é o iodeto de chumbo. E aí, quando essa reação começa a esfriar, né, a questão do iodeto de chumbo, ele vai começar a cristalizar lentamente e esses cristais dourados vão ali descendo como se fosse uma chuva de ouro. Então, aqui, ó, já tinha deixado essa aqui, ó, essa reação
já preparada. E ó, vocês podem ver aqui que já teve uma mudança de cor, né? Ela tá ali parecendo um brilho, né, gente? Olha que coisa mais linda. Então vamos colocar aqui nosso comprimido e vamos ver essa reação acontecendo. Olha aí a nossa chuva de ouro. Então, temos aqui uma outra evidência ali de uma reação química, que é a liberação de luz. Né? Então, algumas reações produzem luz sem chama, como a bioluminescência ali do vagalume, né? Quando ele acende lá, a luzinha dele é uma reação de bioluminescência. E também, quando é uma reação química, a gente chama de quimioluminescência, que acontece aí nesses bastões ali de luz que a gente usa em festa. Vamos entender como isso acontece, gente? Então aqui, ó, como vocês estão vendo a imagem, à medida que a gente o quê? Quebra o bastãozinho, vai acontecendo essa reação química. Então dentro do bastão vai ter um vidrinho, dentro dele tem o quê? Uma solução de peróxido de hidrogênio. E quando a gente quebra ele, ele vai o quê? Ele vai ter uma reação química ali com a solução de éster e fenil oxalato mais um corante fluorescente. Então é assim que funciona lá os nossos bastões de luz. Outra evidência aqui da mudança de reação química, gente, é a mudança de cheiro. Né? Então, ó, isso daí tá bem claro, né? Quem nunca pegou uma panela lá da geladeira, foi cheirar ver se a comida ainda estava boa, mas ela já estava ali com um cheirinho de azedo? Então, isso é uma evidência ali de uma reação química, né? Essa questão da mudança de odor. O nosso próximo, né, a nossa próxima evidência ali que aconteceu uma reação química, gente, é a produção de som. Né? Então, algumas reações vão liberar o quê? Energia na forma de som, ali como a explosão ali ou estalos dos fogos de artifício. Voltamos aqui para o nosso estúdio para fazer o quê? A correção das atividades. Então, vamos lá. Essa atividade fala, observe as duas situações e assinale a alternativa correta. Então aqui a 1 fala, ao aquecer um artefato de ferro, o material adquire coloração avermelhada. Ao arrefecer, ou seja, ao esfriar, o metal volta à sua cor habitual. O 2 fala assim, quando o artefato de ferro passa por muito tempo exposto ao ar e água, o material vai adquirir ali uma coloração vermelho alaranjada. E aí ela quer saber o que, gente? Qual dessas alternativas estão corretas? Então aqui a alternativa A fala, nas duas situações o ferro passou por uma transformação física. Então aqui a gente vai ter que fazer o quê? A diferenciação entre uma transformação química e uma transformação física. Então, como a gente viu hoje nessa aula, a gente tem o quê? Quando a gente tem uma reação química, vai ter ali as suas evidências ali dessas transformações. E aqui, ó, a alternativa 1 parece que tem ali uma pegadinha. Presta atenção aqui comigo, ó. Ele está falando que quando a gente aquece o ferro, ele vai ter o quê? Uma mudança de cor. Ele vai ficar uma coloração avermelhada. Porém, o metal, né, quando ele esfria, ele volta para sua cor habitual. Então, ele realmente não teve ali uma mudança de cor verdadeira. Ele só mudou um pouco por conta do calor. Entenderam aí a pegadinha, gente? Então, essa alternativa 1, ela não é uma mudança de cor real, né? Ela só mudou ali por causa da temperatura. Então, aqui, o que parece ser uma reação química não é uma reação física, tá, gente? E a alternativa 2 fala ali a questão do vermelho alaranjado, essa mudança da coloração, mas por causa do enferrujamento, por causa da corrosão. Então, nesse caso, gente, realmente aconteceu uma reação química, uma mudança de cor por conta dessa mudança química, tá? Então, a alternativa A, né, fala que as duas passaram ali por transformações físicas, está errada. A alternativa B fala ali que houve uma transformação química nas duas situações, né? Então, também está errada porque na situação 1 não foi uma reação química. Na alternativa C, fala assim, não ocorreu nenhuma transformação no ferro, apenas uma mudança de coloração. Também está errada porque na segunda teve ali um enferrujamento. A alternativa D fala,
aquecer e arrefecer o ferro, houve uma transformação física. E a exposição ao ar e à água desencadearam uma transformação química. Olha só, gente, acho que a gente encontrou aí a nossa alternativa correta. E a E fala, nas duas situações o ferro passou por uma mudança de estado químico. Não, tá errada, errada, errada. Então, a alternativa correta é a D. Então, terminamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado aí dos nossos experimentos. Um beijo e até a próxima aula!